É, se Deus quiser. Esperar a galera chegar aí, né? O Beleza, é o pessoal tempo que eu hoje tá tenho. meio preguiçoso.
Então, bora, galera, vamos começar, porque não dá para atrasar muito, não. Deu 5 minutos aí de tolerância para o pessoal chegar e que for chegando, a gente vai abrindo as portas aí para o pessoal ir chegando. Vamos lá? Denise, Antônio? Vamos. Bora, professor, só estou comendo aqui. Eu não vou abrir a câmera agora porque eu estou lanchando. Beleza. Estão vendo o slide aí? Estou, professor. Beleza. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aí. Relembrando algumas coisas que a gente viu na aula passada, a gente viu a definição de tributo, né, que é importantíssima aí para a gente. A prestação pecuniária, que é paga em moeda compulsória, não depende de vontade particular ou do contribuinte. Expressa em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, né, que é pagamento de dinheiro ou algo que possa ser convertido em dinheiro. O tributo não pode ser usado para punir o contribuinte, ou seja, ele não pode ser constituído por sanção de ato ilícito. É necessário lei, né, stricto sensu, princípio da legalidade, nós vimos, e atividade administrativa e plenamente vinculada, né? Só quem pode exercer as atividades relativas às fases do tributo são as entidades competentes, certo? Cada um dentro da sua competência. Ou seja, servidores públicos que prestam serviços devidamente engajados nos seus cargos. Perfeito? Então, a gente já tinha visto aí essa definição. Vamos falar também que tributos são receitas públicas, né? Nós sabemos disso. E essas receitas públicas, elas podem ser divididas aí em receitas públicas originárias ou receitas públicas derivadas. Tá? Então, só para a gente saber mesmo a classificação do tipo de receita, né? O tributo ele pode ter essas duas características. As receitas públicas, que resultam principalmente de rendas do patrimônio imobiliário ou imobiliário do Estado, como receita de aluguel, preços públicos, prestação de serviços comerciais e venda de produtos industriais ou agropecuários, isso quando o Estado se equipara ao ente, né, de direito privado, ele passa também a vender, né, ou comercializar. Essas receitas são consideradas receitas originárias, tá? Por quê? Porque elas originam do patrimônio público ou originam do próprio Estado prestando serviço, ainda que seja um serviço de interesse, e ainda que esteja no campo do direito privado, ele também vai ser considerado uma receita pública, independentemente disso. E essas receitas que originam do patrimônio, que originam do serviço prestado pelo próprio Estado, certo? Ou pelo comércio que o Estado vem a exercer de alguma forma, são consideradas receitas públicas originárias. Tá claro isso para vocês? As receitas públicas derivadas, né, segundo a doutrina, seria a receita obtida pelo poder público por meio da soberania estatal. O próprio nome já sugere isso, né, gente? Derivada, ela deriva de outra fonte que não seja uma fonte própria do Estado, certo? Ou seja, ela deriva de um patrimônio que não seja o patrimônio do próprio Estado, certo? Então, são decorrentes de imposição constitucional ou legal, e por isso são feridas de forma impositiva, como, por exemplo, receitas tributárias ou de contribuições, né? A gente já viu também os tipos de tributos, certo? Nós podemos ter impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, né? Contribuições especiais, perfeito? E esses tributos, eles têm por origem o patrimônio de terceiros, certo? É o patrimônio da pessoa física, o patrimônio da pessoa jurídica, e aí é considerada uma receita pública derivada. Por quê? Porque ela deriva de um patrimônio que não é o patrimônio do Estado, certo? Então, não é uma receita de origem do patrimônio estatal. É uma receita que o Estado tem, né, a prerrogativa de exercer a imposição aí, o seu poder, que é dado a ele, né, pela própria Constituição Federal e determinadas leis, e aí ele vem e cobra taxas, cobra preços, cobra
ele cobra tributos, né? Enfim, ele faz valer essa característica de poder público para obter receita através do patrimônio ou do trabalho de outras pessoas que não seja seu trabalho próprio, certo? Então, isso aqui são consideradas receitas públicas derivadas, tá? Então, só para saber aqui que nós temos esses dois tipos de receitas: receitas públicas originárias e receitas públicas derivadas. Aí um esquemazinho para vocês, né? Vou aumentar aqui até um pouquinho. Então, aqui nós temos os dois tipos: receita originária, oferecida pelo Estado, quando ele age como se fosse particular, por exemplo, né? O Estado explora o seu próprio patrimônio, ele aluga imóveis públicos, lucra com empresas, né? Pratica preço público, tarifa. E a derivada, quando é oferecida pelo Estado, quando ele explora o patrimônio do particular, deriva do poder de império do Estado, como impostos, taxas e multas. Nós temos também que esses tributos eles podem ser classificados também como tributos reais ou tributos pessoais. Até falei sobre isso já, só relembrando aqui, certo? Os tributos reais levam em consideração apenas a coisa, não importando a condição pessoal do contribuinte, né? Os tributos reais são objetivos, como, por exemplo, imposto sobre propriedade, TR, PVA, IPTU, certo? Ou seja, ele está levando em consideração patrimônio, ele não está levando em consideração a condição da pessoa, a condição de ganho, né, dessa pessoa, certo? E os pessoais, ele já leva em consideração a situação pessoal do contribuinte. Então, são tributos subjetivos, como, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física, né? Mesmo da pessoa jurídica também é considerado imposto pessoal. Esse imposto, ele leva em consideração aí a característica de ganho, né? Ele tem alíquotas, inclusive, progressivas, conforme a faixa que a pessoa se encaixa, certo? Isso aí traz uma pessoalidade maior ao tipo de imposto. Perfeito? Os reais não. Os reais, ele é uma alíquota única ali, todo mundo paga a mesma alíquota, com base na sua propriedade. Então, isso não quer dizer, o fato, já até falamos isso na aula passada, né? O fato de nós termos uma propriedade quer dizer, objetivamente, que a gente tem algum recurso, sejamos ricos, enfim, isso não leva diretamente a essa suposição, né? Às vezes, as pessoas entendem dessa forma, mas não é bem assim. Podemos separar também os tributos as alíquotas tributárias, por exemplo, em progressivas, regressivas e proporcionais, e também temos o conceito de tributo fixo. Tá? Vamos ver aqui como é que funciona, já até falamos aqui da alíquota progressiva. Então, na análise, se as alíquotas são progressivas, regressivas ou proporcionais, leva-se em consideração principalmente a forma como elas, alíquotas, relacionam-se com a base de cálculo. Então, nós temos aí, como alíquotas progressivas, são aquelas que variam de maneira diretamente proporcional com a base de cálculo, ou seja, liga aí o microfone, se a base de cálculo aumenta, a alíquota aumenta. O imposto de renda da pessoa física é o exemplo clássico, né, desse tributo de alíquota progressiva. Então, temos aqui o exemplo aqui da tabela de imposto de renda, onde nós temos as faixas salariais, certo? Então, aqui, ó, no ano de 2018, nós tínhamos essa tabela, né, com essas faixas. Então, até 1903,98, a pessoa estaria isenta, né? Esse valor aqui é um valor mensal, base de cálculo mensal. De 1903,99 a 2.826,55, 7,5, aí vai aumentando, ó, a alíquota vai aumentando, né, progressivamente, conforme a faixa de salário ou de ganho da pessoa vai aumentando aqui, né, de rendimentos tributáveis, e aí é isso que nós chamamos de alíquota progressiva. A alíquota regressiva são aquelas que mantêm uma relação inversamente proporcional entre base de cálculo e alíquota, quando um aumenta, o outro diminui. Então, exemplo de regressividade extrafiscal é o caso do IOF e do imposto de renda, que tem sua alíquota reduzida à medida que o tempo de aplicação financeira aumenta. Então, isso aqui para efeito
de aplicações financeiras, né, de mercado financeiro, certo? E isso aqui, obviamente, é um papel extrafiscal do Estado. O objetivo aqui é captação de recursos, e, obviamente, que o Estado ele tem interesse. Quanto mais dinheiro a pessoa coloque nessas aplicações, melhor movimenta a economia, certo? Então, para fazer um atrativo aí para os investidores, o que ele faz? Ele diminui, né? Ele diminui a alíquota. Quanto maior o valor do investimento, menor o valor do imposto, certo? Então, isso que nós chamamos de alíquota regressiva. Nós temos um exemplo aqui, ó. Uma tabela regressiva, né? Aqui para quando você vai lá para investir em determinado produto do mercado financeiro, aí aparece lá para você essa tabela de determinados investimentos. Então, essa aqui é uma das tabelas que poderia aparecer, certo? Então, está falando aqui o número de dias que você deixa aplicado, né, os limites tributáveis percentuais aqui que seriam cobrados, né, em relação ao rendimento, certo? E aí, quanto mais tempo aqui o valor fica aplicado, menor o valor da alíquota, certo? Isso aqui é uma tabela regressiva de IOF. Tranquilo aí? Alguma dúvida até agora? Vamos tocar. Alíquotas proporcionais são aquelas em que é estabelecido um percentual único sobre a base de cálculo, ou seja, a alíquota não varia, independentemente do valor da base de cálculo. São exemplos aí de tributos com alíquota proporcional, ICMS, ISS, ITCMD, IPVA. Então, não tem variação na alíquota. Tá? O que vai variar aí é a base de cálculo, a quantidade de mercadorias que a pessoa tem circulando aí, na compra, na venda, certo? O valor do carro, a base é que varia, né? A alíquota é a mesma para todos os casos. Isso é uma alíquota proporcional. E nós temos, por último, aqui um conceito de tributo fixo, onde existe a possibilidade da lei determinar o valor do tributo a ser recolhido. Nesse caso, trata-se de tributo fixo. Nos tributos fixos, o cálculo é dispensado. O valor que o microempreendedor individual, MEI, paga é um exemplo de tributo fixo, né? É um valor único que se paga, não tem nenhuma relação, não tem alíquota, não tem base de cálculo, não tem nada. Só precisa estar enquadrado numa determinada situação. E nós temos aí a Lei Complementar 123, 2006, no seu artigo 18A, que reza onde o microempreendedor individual poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta, por ele oferido no mês, na forma prevista nesse artigo, né? Observando, obviamente, o limite de enquadramento aqui. Beleza. Então, mais algumas classificações aí que eu passei para vocês, de alíquota e de tributo, né? E aí, vamos falar agora aqui sobre o fato gerador. A gente fala de tributo, temos que falar também de fato gerador. É a concretização da hipótese de incidência tributária prevista em abstrato na lei, que faz nascer a obrigação tributária. Exemplo, prestar serviços, fazer circular mercadorias, receber renda, né? Então, tudo isso aí gera determinados impostos, né? Prestar serviço, ISS, fazer circular mercadoria, gera ICMS, receber renda, incide em imposto de renda, ter propriedade automóvel, incide em IPVA, certo? Então, o fato, a concretização do fato, é que incide, que gera a obrigação tributária. De acordo com o artigo 113 do CTN, Código Tributário Nacional, a obrigação tributária divide-se em principal e acessória. O que é a obrigação tributária principal? A obrigação principal é quando o contribuinte tem por prestação, por dever, o pagamento do tributo ou penalidade tributária pecuniária, multa em dinheiro, certo? Então, quando a gente fala de obrigação principal, a gente está falando do pagamento do tributo, da multa, da contribuição em si.
certo? Independentemente de outras obrigações que esse tributo possa vir a trazer ao contribuinte, ou mesmo a terceiros que tenham relação com o recolhimento desse tributo. A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e extingue-se juntamente com o crédito tributário dela decorrente. Artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário. Como exemplo, nós temos fato gerador, circulação de mercadorias sujeitas ao ICMS, certo? A obrigação principal somente se extingue se com o pagamento, recolhimento do valor integral devido. Se for recolhido parcialmente, não se considera extinto. Então, para haver a extinção do crédito tributário, tem que haver, obviamente, o pagamento, né, o recolhimento desse tributo. Já a obrigação tributária acessória é a prestação a ser cumprida. Vamos lá. Por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo fisco, tudo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, nós temos aí, por exemplo, a escrituração das operações de circulação de mercadoria, nota fiscal. Isso é obrigação acessória, certo? Então, a emissão da nota fiscal é uma obrigação acessória em relação ao tributo, por exemplo, ICMS, certo? E a apuração do respectivo saldo devedor ou credor nos livros fiscais, né? Então, a escrituração também, dentro da contabilidade, é uma obrigação acessória. Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento da obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir com a obrigação acessória. Óbvio, né, gente? Se nós temos aí que a lei obriga ao cumprimento tanto das obrigações principais como das acessórias, não tem como fugir de nenhuma das duas. É o caso, por exemplo, de uma venda estar isenta de ICMS, mas desse fato não desobrigar o comerciante à emissão da respectiva nota fiscal, acobertando a operação, certo? O fato da mercadoria ser isenta não isenta o contribuinte de cumprir com as suas obrigações acessórias, né? Nada tem a ver com a outra. Beleza? E muito menos de escriturar isso contabilmente. Tributos vinculados e não vinculados. Temos aí que o tributo é pago, vinculado a um serviço já prestado, ou a prestar, por exemplo, taxas, contribuições, melhorias e contribuições sociais, né? Quando a gente fala de tributo vinculado, a gente está falando de um tributo que o valor desse tributo já tem uma destinação certa para um determinado fim. Ele não dá liberdade ao gestor público ou ao Estado como recolhedor, né? Quando a gente fala de Estado, não fala só da União, fala também do Distrito Federal, municípios, né? Enfim, e também dos estados federativos, certo? Eles não têm possibilidade de gerenciar esse recurso que não seja para destinação do fim ao qual ele está vinculado. Os não vinculados, né, a gente já viu aí, a maioria são impostos, pois independe de qualquer atividade estatal relacionada ao contribuinte. Então, esses impostos, ICMS, Imposto de Renda, ISS, o gestor ele pode, né, obviamente, aplicar esses recursos onde ele julgar necessário. Quando a gente fala de gestor, gente, a gente está falando entre aspas, né, tem um limite assim, para a operação dessas situações. Né? A gente sabe que qualquer processo de recursos públicos envolve um orçamento que foi aprovado, que foi votado, e esse orçamento pode ser seguido. O que eu estou falando é que quando da elaboração do orçamento, esses tributos eles podem ser direcionados para as finalidades que os gestores do executivo, né, juntamente com o legislativo, decidiram ser o melhor para a população, né? Pelo menos essa é a ideia. Professor? Diga. Então, como o senhor estava falando, os vinculados, ele tem um fim. Sim. E os não vinculados, ele pode ser trabalhado com ele para qualquer outro fim, assim? Sim. Os não vinculados, eles podem ser, por exemplo, utilizados para projetos sociais, para infraestrutura. Cabe ao Estado gerenciar esses recursos da melhor forma, né? Para pagar despesas públicas e por aí vai. Uma série de despesas diferentes.
Os vinculados, não. Os vinculados, ele já está ali. Por exemplo, você recolher um determinado tributo lá. Ele já está vinculado para a educação, ele só pode ser gasto na educação. Ele não pode ser gasto, por exemplo, na construção de uma via pública. Entendi. Entendeu? Também falamos aí em aulas anteriores que nós temos impostos diretos e impostos indiretos. Os diretos são os impostos que os governos federal, estadual, municipal arrecadam sobre o patrimônio, bens e renda, salários, aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras dos trabalhadores, certo? São considerados impostos diretos porque o governo arrecada diretamente do cidadão, certo? Ou mesmo porque ele incide diretamente em uma determinada situação, e essa situação, na verdade, ela pode ser ligada diretamente ao contribuinte, né, de certa forma. E a ideia também aqui é trazer também um aspecto de pessoalidade, certo? Então, por exemplo, IPTU, quem vai pagar IPTU? Quem tem uma casa maior, né? Paga mais IPTU. Quem paga mais IPVA? Quem tem carros mais caros, né? Enfim, ele tem uma característica de tentar direcionar o tributo de uma forma mais justa ao contribuinte. Os indiretos, não, né? Os indiretos, ele não tem essa característica. Eles incidem sobre os produtos e serviços que as pessoas consomem. Então, mesmo, até falamos isso já em aulas anteriores, certo? Rico ou pobre, ou classe média, vai pagar o mesmo imposto, certo? Você vai lá no mercado, compra o arroz, o cara pode ser uma pessoa mais rica do país, ele está pagando o mesmo imposto que você paga, você que ganha aí 4, 5 mil, 6 mil, 2 mil, 500, não interessa. Entendeu? Então, assim, são impostos indiretos. Eles são impostos que causam injustiças, né? Beleza. Então, isso que nós falamos daqui, até aqui, nesse momento, a gente, de certa forma, já tínhamos falado aí em aulas anteriores. Eu acrescentei mais algumas coisas que a gente não tinha falado, né? A gente já tinha falado de impostos diretos, vinculados, tributos vinculados e não vinculados, certo? Algumas coisinhas aí que eu não tinha falado ainda, que são as receitas originárias e derivadas, e a obrigação principal acessória eu tinha falado também, mas de forma mais sucinta. Então, acrescentei aí para ficar bem claro, bem tranquilo, certo? E puxando mais um pouquinho também fazendo uma revisãozinha aí, né, do que a gente já viu até o momento, de algumas coisas. Beleza, e a partir desse ponto aqui a gente passa a falar sobre um assunto que realmente é um assunto novo, né, que é os impostos sobre as vendas, ok? Então, nós vamos ver aí, ao longo de algumas aulas, quais são esses impostos que incidem sobre as vendas. Muitos aqui já devem saber, né? A gente já viu isso aí em outras disciplinas, contabilidade comercial, até na contabilidade geral, já foi comentado, né? Comenta-se sobre isso. E aí vou tentar aqui trazer para vocês um pouco mais de detalhamento sobre esses impostos, né? Para que a gente possa aí ter um conhecimento melhor sobre isso. Beleza, então, reputam-se incidentes sobre as vendas os impostos que guardam proporcionalidade com o preço de venda efetuada ou dos serviços prestados, mesmo que o respectivo montante integre a base de cálculo tais como o ICMS, o ISS, etc. Certo? Então, nós sabemos aí, gente, que nós temos determinados tipos de impostos que eles têm a incidência justamente no momento em que se vende a mercadoria. Tá? E aí vamos ver aí quais são esses impostos. Uma empresa industrial é contribuinte dos seguintes impostos de contribuição sobre vendas. Pessoal, só um minutinho aqui, rapidamente.
Bora lá, vamos dar continuidade. Uma empresa industrial é contribuinte dos seguintes impostos e contribuições sobre vendas. Então, vamos ver aqui quais são os impostos que incidem conforme o tipo de empresa, né? No caso da empresa industrial, nós temos aí o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós temos incidência de ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Nós temos incidência do PIS/PASEP, que é o Programa de Integração Social, ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. E temos incidência de COFINS, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, certo? Então, no caso da empresa industrial, nós temos aqui 4 impostos sobre vendas, tá? Empresas industriais. Já uma empresa comercial, nós temos os seguintes impostos: incidência de ICMS, incidência de PIS/PASEP, incidência de COFINS, certo? Então, aqui nós não temos a incidência do IPI, porque o imposto afeta apenas a empresas industriais, ou equiparadas a essa. Ok? Como é que ficaria a prestadora de serviços, né? Nós temos aí que a empresa de serviços é contribuinte dos seguintes impostos: o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o PIS/PASEP e o COFINS, certo? Então, a diferença aqui da de serviços para comercial é porque a de serviços é só o ISS e a comercial é o ICMS, certo? E no caso da industrial, aumenta-se aí, além do ICMS, não entra o ISS, aumenta o ICMS e também o IPI. Vamos, então, falar sobre o IPI, né, que é o primeiro aí que nós vimos na aula de hoje. O que é o IPI? É o Imposto sobre Produtos Industrializados, né, gente? O que se entende por IPI? Abrange todos os produtos nacionais quanto os importados. Assim, cada vez que o produto sai da fábrica, o IPI é cobrado. No caso dos produtos importados, o imposto é cobrado no porto, né, ou na aduaneira. O IPI é um imposto federal e o dinheiro arrecadado vai para o Tesouro Nacional. Perfeito? Temos ainda que o IPI, todos os produtos industrializados estão passíveis de taxação, sejam eles beneficiados, transformados, montados, acondicionados ou restaurados. Ou seja, mesmo que se trate de uma industrialização parcial, esse produto estará sujeito a imposto. Porém, ele não é cumulativo. Mesmo que passe por diversos processos de industrialização, o imposto será o mesmo. Então, é bom deixar claro isso, né, gente? O IPI ele não incide somente quando o produto está totalmente acabado. Ele é incluído a cada fase do produto industrializado, certo? Que envolve aí vários momentos, tá? Inclusive acondicionamento do produto. Qual a função do IPI? A gente já sabe que todo imposto tem a função principal de arrecadação de recursos, não é isso? A gente viu aí que a função do tributo, de uma forma geral, é arrecadar recursos. Mas, além disso, o IPI também tem finalidade extrafiscal, certo? O que é a finalidade extrafiscal? A finalidade fiscal é simplesmente arrecadar o tributo. A extrafiscal está além da própria arrecadação, que é, nesse caso aqui, atendimento ao princípio da seletividade e não cumulatividade. E ainda visando atender o papel de quê? De regulação da balança comercial do país. A gente falou nisso aí, né? Esse papel que o Estado tem. No caso aí, quem tem esse papel é a União, não é isso? Porque o IPI é um imposto federal, de competência federal, de competência da União. E aí, entra esse papel também, certo? A União utiliza esse tributo para fazer regulação de mercado, para equilibrar a balança comercial, para seletividade. O que é seletividade?
aumentaram aquele produto, que é um produto considerado supérfluo, através do imposto, certo? Com isso, ele está o quê? O governo está desestimulando as pessoas a consumirem produtos supérfluos, certo? Nós pegarmos aí cigarros, bebidas, são impostos, são produtos industrializados, certo? E, obviamente, que o Estado não tem interesse de trazer esses produtos num preço muito baixo para o consumidor, até porque eles trazem um custo ao Estado, um custo na área de saúde, né? Quem sabe, cigarro, bebida, enfim. Então, não é interesse do Estado promover esse tipo de produto, ainda que ele tenha que compactuar com isso, certo? E a questão da não cumulatividade. Nós já sabemos, alguns impostos, eles são passíveis de recuperação, né, de compensação, e o IPI é um desses impostos, que tem essa característica de não ser um imposto cumulativo, certo? Então, por princípio da seletividade, ou essencialidade, a Lei 12.546 estabelece dois regimes de tributação, geral e especial. A regra geral de tributação do IPI estabelece que o mesmo seja calculado utilizando de uma alíquota ad valorem de 300% aplicada sobre 15% no preço de venda a varejo de cigarros, resultando em uma alíquota efetiva de 45% sobre o preço de venda. Então, isso aqui é uma regra geral, é uma situação específica do tipo de seletividade, né, que eu acabei de explicar para vocês, que é justamente essa questão do cigarro, da bebida, enfim. Ok? Então, nesse caso aqui, o Estado ele acaba trazendo uma carga tributária maior justamente para desestimular o consumo, por considerar que isso não é essencial à população, além de ser danoso, né, à saúde. Nós temos ainda produtos destinados para exportação. Produtos industrializados destinados à exportação gozam de imunidade específica tributária do IPI. Não atende ao princípio da legalidade e anterioridade do exercício em relação ao ajuste das alíquotas, certo? Então, nós temos aqui o papel de quê? O papel do Estado extra fiscal, certo? O papel do Estado estimulando o comerciante dentro do mercado nacional a exportar produtos. Com isso, o que ele faz? Ele dá imunidade do IPI para os produtos industrializados que vão para fora do país, porque isso é bom para a gente, certo? Como economia, ok? E, no caso aí, o IPI ele não vai atender o princípio da legalidade e anterioridade do exercício, que a gente já viu nas aulas anteriores, em relação ao ajuste das alíquotas, justamente para quê? Porque o Estado ele pode aumentar o IPI, por exemplo, de produtos que venham de fora, certo? Então, ele libera a alíquota, ele dá alíquota zero para produtos que vão para fora do país e cria barreiras, através de alíquota de IPI, para produtos que entram. Isso aí, gente, todos os países trabalham dessa forma, né? Existe uma ideia de proteção de mercado que é comum a todos os países. Isso aí não muda. Em relação à incidência do IPI, nós temos que o campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com alíquota, ainda que sejam sujeitos à alíquota zero, ou isento do imposto, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares da tabela do IPI de 2016, ressalta-se que estão excluídos do campo da incidência do IPI os produtos indicados como NT, não tributado, né, que nós temos alguns produtos aí que o Estado não tem interesse em fazer tributação, na citada tabela de imposto de produtos industrializados. Modalidade de industrialização. De acordo com o regulamento que define o que é, quem paga e quais são os produtos tributados, existem 5 modalidades de industrialização. Então, quais são os tipos de modalidade que podemos considerar como produtos industrializados? Então, nós temos primeiro que é transformação, né, produto que você tem ali, que você transforma em produto acabado, ou semi-acabado, que seja, beneficiamento. Nós temos também a montagem, o acondicionamento ou reacondicionamento,
a renovação ou recondicionamento. Então, são situações específicas que se enquadram dentro dessa questão de modalidade de produto industrializado, certo? Como podemos verificar, saber o conceito de industrialização, bem como as suas características e modalidades, é de suma importância para sabermos se um determinado produto está ou não sujeito à tributação pelo IPI, certo? Então, a gente precisa conhecer, né, como é que esse produto, qual é o processo desse produto, quais são as características, e se ele se enquadra nessas situações que estão sendo faladas, para sabermos se ele realmente se enquadra e está sujeito à tributação do IPI. Exatamente esses conceitos que passaremos a analisar com fundamento no regulamento do IPI de 2010, aprovado pelo decreto 7.212. Bem, então, o que se entende por produto industrializado? Por sua vez, é o resultante de qualquer operação definida como industrialização pelo artigo 4º do regulamento de imposto de IPI, mesmo incompleta, parcial ou intermediária. A industrialização é caracterizada por qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou ainda aperfeiçoe para o consumo, certo? Então, qualquer modificação, qualquer operação que modifique, né, funcionamento, acabamento, apresentação, finalidade do produto, aperfeiçoamento do produto, é considerado industrialização, certo? Em qualquer fase que isso acontecer, vai ter incidência de IPI. Dessas características, podemos extrair as seguintes modalidades de industrialização. A que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova, é o que nós chamamos de transformação, certo? Então, a transformação é a empresa, entidade atuando, né, comprando matéria-prima ou produtos intermediários e criando uma nova espécie de produto, isso nós chamamos de transformação, certo? Nós temos ainda que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto, aí é beneficiamento, certo? Então, nós temos aí uma segunda situação, okay? Que é modificação, aperfeiçoamento, alteração da funcionalidade do produto, melhoria no acabamento, da aparência, isso chama-se beneficiamento. Temos ainda a que consista na reunião de produtos, peças ou partes, e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal, certo? Então, reunião de peças, de partes, né, resultando um novo produto, é considerado montagem, certo? Então, nós temos aí também entidades que trabalham transformando, né, matéria-prima em produtos acabados, pegar aí uma natura da vida, né, um boticário, certo? Ela compra matéria-prima e ela transforma essa matéria-prima em produto, certo? E nós temos aí também a questão da montagem, que é justamente comprar peças já existentes, né, e fazer apenas a montagem, por exemplo, a indústria automobilística, certo? E o beneficiamento pode estar mais caracterizado ali dentro desses, quando é necessário o aperfeiçoamento, né, de determinadas partes do produto, ou mesmo do produto final. Temos ainda aí, dessas características, né, que podem ser consideradas modalidade de industrialização, a que importa em alterar a apresentação do produto pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destina apenas ao transporte da mercadoria, acondicionamento ou reacondicionamento, certo? Então, colocação de embalagem também é considerada aí industrialização. A que exercida sobre o produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renova ou restaura o produto para utilização, certo? Nós chamamos de renovação ou recondicionamento. Então, muita gente aqui já deve ter, por exemplo, em algum momento, comprar pneu para o carro, né, e viu lá o preço, se assustou, e aí
procurou aí, será que não tem algum lugar que vende pneu recondicionado? Ou seja, é o pneu usado, né, que já foi usado, e aí alguém vai lá e renova, restaura o pneu para um novo uso. Nós temos ainda, são essas as modalidades de industrialização presentes na legislação do IPI, e que as entidades devem se atentar quando a realização de qualquer operação em seus estabelecimentos. Pois caso pratique qualquer dessas modalidades de industrialização, estarão enquadrados como contribuintes do imposto, e sendo contribuintes, estarão os produtos industrializados sujeitos à tributação quando da sua saída do estabelecimento industrial. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. Então, que nem o senhor falou, professor, no caso da empresa, dessa que compra a matéria-prima para fazer, no caso, o produto, no caso, vamos dizer, o boticário. Então, quando a gente compra um perfume, está pagando IPI? Sim, está pagando IPI. Além do ICMS, também de outros impostos, né? Perfeito. Quem paga o imposto é o contribuinte, né? É o usuário final, desculpa. Consumidor. Mas a empresa comprar matéria-prima para esse fim também não paga, não. Não entendi a pergunta, repita. A empresa que compra essa matéria-prima, no caso, para esse fim, que é para industrializar, ela não tem IPI no imposto da matéria-prima. Então, para ela não é considerado um custo. Tem o IPI, não, da matéria-prima não. Tem o IPI no momento que ela faz a transformação dessa matéria-prima. Aí, quando ela repassa, por exemplo, uma empresa industrial repassa para uma empresa atacadista, por exemplo, aí sim, ela já repassa com o IPI. Ok. Para caracterizar a operação como industrialização, é irrelevante o processo utilizado para a obtenção do produto e a localização e as condições das instalações ou equipamentos empregados. Tá? Se teve qualquer tipo de situação, conforme as citadas anteriormente, é considerado produto industrializado. Nós temos agora aqui, pessoal, as exclusões. Não são consideradas industrialização as operações com as seguintes características: o preparo de produtos alimentares, não acondicionados em embalagem de apresentação, certo? Então, se você vai, por exemplo, num restaurante, né, ele faz ali, preparar o almoço, isso não é considerado produto industrializado, certo? Só um segundo aqui, rapidinho. Hoje meu cachorro aqui tá meio trabalhosinho. Só um momentinho, tá? Então, voltando aqui. Na residência do preparador, ou em restaurantes, bares, sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas ou semelhantes, desde que os produtos se destinem à venda direta ao consumidor. Em cozinhas industriais, quando destinados à venda direta a pessoas jurídicas ou outras entidades para o consumo de seus funcionários, empregados ou dirigentes. Então, essas situações aqui não se enquadram, né, como IPI. No preparo de refrigerantes à base de extrato concentrado, por meio de máquinas automáticas ou não, em restaurantes, bares e estabelecimentos similares para a venda direta ao consumidor, certo? Então, nesse caso também não entra IPI. A confecção ou preparo de produto de artesanato, a confecção de vestuário por encomenda direta do consumidor ou usuário em oficina ou na residência do confeccionador, certo? Também não entra, não é enquadrado como IPI. O preparo de produto por encomenda direta do consumidor ou usuário na residência do preparador em oficina, desde que em qualquer caso seja preponderante o trabalho profissional. A manipulação em farmácia para a venda direta a consumidor de medicamentos, oficinas e magistrais, mediante receita médica, né, farmácias de manipulação.
A moagem de café torrado, realizada pelo estabelecimento comercial varejista, como atividade acessória, certo? Então, isso aqui a gente vê muito, né? Quando vai no mercado lá, tem lá uma mulher que fica lá moendo o café e coloca lá para a gente comprar, não é isso? Ela até serve, às vezes, um cafezinho para a gente. Não vou citar o nome do café aqui para não fazer merchandising. A operação é efetuada fora do estabelecimento industrial, consistente na reunião de produtos, peças ou partes, e de que resulte edificação, casas, edifícios, pontes, hangares, galpões e semelhantes em suas coberturas, instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, torres de refrigeração, estações e centrais telefônicas e outros sistemas de comunicação e telefonia, estações, usinas e redes de distribuição de energia elétrica e semelhantes, ou fixação de unidades ou complexos industriais ao solo. Certo? Então, também não se enquadra ali como passível de incidência de IPI. A montagem de óculos mediante receita médica. O acondicionamento de produtos classificados nos capítulos 16 a 22 da tabela de IPI, adquiridos de terceiros em embalagens confeccionadas sob a forma de cestas de Natal e semelhantes, tá? Então, também não entraria aí. O conserto e restauração e o recondicionamento de produtos usados, no caso em que se destinem ao uso da própria empresa executora, ou quando essas operações sejam executadas por encomenda de terceiros, não estabelecidos como comércio de tais produtos, bem como preparo pelo consertador, restaurador ou recondicionador de partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente naquelas operações, certo? Então, no caso aqui, esse tipo de recondicionamento são recondicionamentos destinados ou para uso próprio, né, ou para uma encomenda específica, não é para o livre comércio. O reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive mediante substituição de peças, de partes e peças, quando a operação for executada gratuitamente, ainda que por concessionários ou representantes em virtude de garantia dada ao fabricante, certo? A restauração de sacos usados, executada por processo rudimentar, ainda que com emprego de máquina de costura. Aí nós temos algumas notas. Por oficinas, entende-se que é o estabelecimento que emprega no máximo 5 operários e que, quando utiliza força motriz, não dispor de potência superior a 5 kW. E por trabalho preponderante, é o que contribui no preparo do produto para a formação de seu valor, a título de mão de obra, com no mínimo 60%. Também temos aí o artesanato, né, como uma das exclusões. E, para efeito de exclusão do conceito de industrialização, considera-se o produto de artesanato aquele proveniente do trabalho manual, realizado por pessoa natural, né, antiga pessoa física, que a gente falava, nas seguintes condições: quando o trabalho não contar com auxílio ou participação de terceiros assalariados, certo? Então, se você tem lá uma empresa lá, né, de bijuteria, então, pessoas lá que trabalham para você, você está pagando salário, já não é considerado artesanal. Quando o produto for vendido a consumidor diretamente ou por intermédio de entidade que o artesão faça parte, ou seja assistido, certo? Beleza. Então, nós podemos aí dizer, ainda sobre o IPI, que ele pode variar dependendo da legislação vigente, tipo de empresa ou produto, e pode ser cobrado tanto de produtos nacionais ou importados. Normalmente, ele vem destacado na nota fiscal da empresa fornecedora, em uma coluna ao lado do valor do ICMS. A competência é da União, certo? Então, é bom deixar claro aqui uma coisa, pessoal. O IPI, ele é um imposto cobrado por fora, tá? Nós temos imposto cobrado por dentro, nós temos imposto cobrado por fora. O IPI é imposto cobrado por fora. O que significa isso? Que ele não está embutido no preço do produto. Ou seja, na nota fiscal, quando essa nota fiscal é emitida, ele tem um campo específico para o IPI. E aquele valor que está lá no campo do IPI, ele não está dentro do preço daquele produto. Então, você tem que pegar o preço do produto, né, que está sendo comercializado, ou dos produtos, se for mais de um, e somar com o IPI para poder chegar ao total da nota fiscal. Certo? Já o ICMS não precisa, né? Ele está ali, ele fica ali, tem um campozinho, ele está ali, o valor dele calculado,
mas ele não precisa ser somado ao valor do produto, porque ele já está dentro do próprio preço. É um imposto por dentro, que nós chamamos. Fato gerador. Então, quais são as situações que nós temos para... Isso aqui é importantíssimo, né? Como que realmente são os fatos geradores do IPI. Quando é que eu posso dizer que houve incidência do IPI? No desembaraço aduaneiro, né, de produto que tem procedência estrangeira, então, produtos que vêm de fora do país, quando chegam para desembaraço na aduana, eles, naquele momento, eles têm a incidência do IPI, certo? Esse é o fato gerador. Ou na saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado à industrial, certo? Então, o produto saiu da empresa, também é o fato gerador para incidência do IPI. Então, nós temos basicamente essas duas situações, tá? Tem outro? Tem. Temos outras, vou falar mais na frente aqui. Como, por exemplo, leilões de produtos que são recolhidos, né, de contrabando ou descaminho. Contribuintes. Nós temos o importador, quando o fato gerador for desembaraço aduaneiro, né, então, a empresa ou o importador, a pessoa que está importando o produto que está vindo de fora, ele é o contribuinte desse produto. E a indústria, né, o industrial, quando o fato gerador for operação de saída. Por industrial aqui, entende-se industrial e equiparados à industrial, conforme a legislação. Como equiparados à industrial, nós podemos citar aí importadores que derem saída aos produtos de procedência estrangeira, certo? Então, também é considerado equiparado. Estabelecimento comercial que recebe diretamente da aduana produto importado por outro estabelecimento da mesma firma. Filiais que comercializam produtos importados por outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização tenha sido realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro mediante remessa, né? Aí nós estamos falando de grupos, né, de empresas que têm matriz e filial, e essas mercadorias circulam dentro dessa empresa, né? Às vezes a matriz é que comercializa, que produz, que fabrica, e ela tem a filial que comercializa, ou seja, tem o outlet lá da empresa que faz a comercialização desse produto, certo? E aí também equipara-se também. Estabelecimento comercial que encomenda a industrialização de bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, certo? Então, se houve encomenda de industrialização, estabelecimento é comercial, mas ele está encomendando diretamente para ele determinado tipo de bebida ou produto, como vinagre, também é considerado, também tem incidência, né, equiparado à industrial aqui. Em linhas gerais, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade. Então, já falamos aqui. Transformação, obtenção de espécie nova, beneficiamento, modifica o funcionamento, utilização, acabamento, aparência, montagem, reunião que resulte em nova unidade, né, reunião de peças ou de partes, acondicionamento ou reacondicionamento, que altera a apresentação pela colocação de embalagem, exceto para o caso do transporte, né, que não entraria aqui, e renovação e recondicionamento, certo? Que é o produto deteriorado, utilizado, vai ser colocado em condições de utilização. Isso aqui para comércio, né, gente? Nós vimos que tem exceções aqui, por exemplo, quando a empresa está fazendo para ela mesma, quando é uma encomenda especial para uma pessoa, por exemplo. De isenções, o que nós temos como exemplo? Nós temos aí, por exemplo, produtos que são feitos na Zona Franca de Manaus, certo? Por que nós temos essa isenção aí? Nós temos essa isenção porque nós temos aquele princípio que trata tratar as desigualdades sociais, né? Nós temos exceção, inclusive, a um dos princípios, que é um princípio da uniformidade, que nesses casos específicos, onde o objetivo é promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes federativos do país, é possível, sim, você fazer determinadas cortesias, né, como, por exemplo, a isenção de imposto aqui em Manaus. Amostras de produtos, provavelmente produtos de medicamentos, né, também são isentos de IPI. Máquinas para pesquisas científicas também estão isentas. Veículos para taxistas e portadores de doenças. Equipamentos para equipes
para Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Pan-Americanos, certo? Então, nós temos essas isenções aí, como exemplos, né, no caso. Temos ainda imunidades, né, que são imunes, é diferente de isento, né? Então, livros, jornais e periódicos e papel destinado à sua impressão, ouro como ativo financeiro e energia elétrica derivada de petróleo, combustíveis e minerais. Então, são imunes aí, tem imunidade tributária em relação ao IPI. E a lógica de tributação do IPI, como é que funciona, né? Já falei aqui para vocês já sabem disso, porque vocês já viram também em outras disciplinas, que o IPI é um imposto não cumulativo, certo? Funciona de maneira semelhante ao ICMS, e ao adquirir insumos tributados pelo IPI, a indústria adquire um crédito, direito de compensação futura, junto ao fisco, relativo ao imposto pago na aquisição do insumo, certo? Então, nós já vimos isso aí, vamos ver de novo, né, obviamente. O IPI é um imposto não cumulativo, funcionando de maneira semelhante ao ICMS. Já só repetido aqui, né? Só o mesmo pagar aqui. Beleza, então vou fazer aqui um adendo rapidamente, para a gente lembrar como é que funciona a não cumulatividade, né? Eu sei que vocês já sabem disso, mas relembrar é viver. Vamos lá. Tá aqui, uma cadeia produtiva. Estão vendo aí meu desenhozinho bonito aí? Sim ou não? Sim, professor. Sim, pessoal. Estão vendo aí o desenhozinho que eu estou fazendo? Sim, tá dá para ver aqui. Beleza. Beleza. Espera aí, só mais um momentinho aqui. Um segundo. Fazer um desenhozinho aqui para a gente relembrar aí essa questão desses não cumulativo. Nós temos aí, digamos que nós temos uma cadeia aqui produtiva, nós temos aqui uma indústria, o A, né, um atacadista e uma empresa comercial, beleza? Então, indústria, atacadista, empresa comercial. A indústria, ela fabricou o produto e ela vendeu esse produto aqui por 100. Certo? Vendeu para esse aqui que vendeu por 200. Atacadista. E o comerciante vendeu por 400. Beleza. Como nós temos aí um imposto que incide IPI, né? Como é que ficaria isso aqui? Se nós tivéssemos aqui incidência nas três fases aqui, se considerarmos aqui um IPI que seja de 10%, aqui IPI 10%, nós teríamos aqui, no primeiro momento, um IPI de quanto? R$10. Concordam? 10%? R$10. Aí,
a indústria aqui passou para o atacadista, e aí ele, o que ele fez? Ele vendeu por 110, né, porque o valor dele, o preço de venda dele é de 100, e tem o IPI, que é imposto por fora de 10, passou para 110 aqui. Ok. Esse segundo aqui também revendeu esse produto, certo? E aí o valor do IPI aqui foi de 20. Beleza. 10%. Então ele passou o produto por 220. Tá? Passou o produto por 220. E por último aqui, nós tivemos R$40 de IPI. Certo? 10% de 100 é 10, 10% de 200 é 20, 10% de 400 é 40. Ok? Então, esses são os valores que nós teríamos aqui de IPI. Beleza. Como esse imposto ele tem um caráter de não cumulatividade, o que vai acontecer aqui? Né? Esse número aqui, ele registrou esses 10 aqui como imposto a ser recuperado. Perfeito? Então, quando isso foi passado para cá, esses R$20, já teve um abatimento aqui desse 10, que foi destinado aqui como recuperação na fábrica. Certo? Então, na verdade, quando ele chegou aqui, no B, esse imposto, ele ainda estava como sendo de 10. Por quê? Porque esse 10 aqui foi um imposto que foi recuperado. Passando para a terceira fase aqui, nós tivemos R$40 de imposto, certo? Mas esses R$20 do B aqui também é imposto recuperável. Então, ele não compõe o custo do produto. Obviamente que dos R$40 aqui, vai ser retirado esses R$20 aqui que estava de imposto, como imposto recuperável para quem comprou, certo? Nesse caso, especificamente falando, o imposto que nós teríamos aqui, efetivo de IPI, seria de quanto? R$20, certo? Nós tivemos 20 aqui, menos 10 foi recuperado, recolheu 10, e depois nós tivemos aqui 40, menos 20 recuperado, 20, certo? Então, o IPI final aqui, na verdade, ele chegou ao preço de R$20. Lembrando aqui ainda que como é que funciona esse processo de recuperação, né? Quem compra paga o imposto na nota fiscal e, obviamente, que esse valor que estava incluído dentro do preço é recuperado pelo próximo da cadeia, no caso aqui seria o B, né? O B faz a recuperação. E depois o C recuperou o imposto que foi colocado aqui de IPI do B, certo? Então, basicamente é isso. Se esse imposto não tivesse essa situação de imposto não cumulativo, o valor final do imposto a ser pago seria de quanto? Se ele fosse cumulativo. Vamos aí, 10. R$70? 10 mais 20, né? Mais 40. Certo? Um total de R$70. Certo? Então, na verdade... Então, Oi? nesse caso, não acumulativo, como acontece hoje, o consumidor final acaba pagando a parcela maior, né, de imposto. Aqui é só até fazer uma retificação aqui, gente. Eu botei 20 aqui. É 30, né? Foi 10 aqui, depois mais 20 aqui. Foi 30. Tá? Só acertando aqui. Não é 40 não, professor? Não. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Peraí. Foi 30, né? Na verdade. Por quê? Nós tivemos aqui o B. Vou explicar aqui bem direitinho para vocês, né? O B. O B pagou 110. Certo? Na verdade, ele pagou 10 de PI. Pagou 110, pagou 10 de PI.
Esses 10 ele recuperou quando ele vendeu, certo? Ele vendeu por 20. Foi isso? Então, ele vendeu por 20 e recuperou 10. Então, o imposto recolhido na venda aqui por B foi somente 10. Certo? Ele tinha 10 aqui, que ele tinha recuperado, e ele passou por 20 e recuperou esses 10, então, efetivamente, ele pagou somente 10. Certo? E o C aqui, ele tinha 40, mas ele tinha 20 de recuperação aqui, que ele pagou do B. Então, ele pagou só 20. Pagou 20 aqui, aqui pagou 10, no total pagou 30. Certo? Então, o C pagou 20, o B pagou 10. E aí, quem pagou os 30 aqui foi quem? Foi o consumidor, né? Perfeito? Isso. Se não fosse posto não cumulativo, teria pago, o consumidor tinha pago 70. 40 mais os 10, mais os 20, mais os 40. Ficaria bem mais caro. Perfeito? Então, basicamente falando, a não cumulatividade é isso. Inclusão do preço do IPI no preço do produto, mas que depois, quem paga por esse preço pode estar compensando esse valor, né, que ele pagou de imposto na venda do produto. Na realidade, só quem paga é o consumidor, né? Porque o empresário ele vai recuperando, né? Quem paga aqui é somente o consumidor. O IPI não é considerado um custo para o comerciante, para a fábrica, para a atacadista, para o varejista, não é considerado custo, de forma alguma. Só é custo para quem paga no final, e quem está no final da cadeia aqui, realmente, somos nós, consumidores, né? Estamos aqui no final da cadeia. Opa, peraí, isso aqui. Então, aqui somos nós, aqui, consumidor que paga. É isso. Basicamente é isso. O processo de não cumulatividade, não tem muito mistério. A gente também vai fazer isso aqui, né? Quando a gente estiver fazendo os exercícios, a gente vai fazer a contabilização disso. E até fizemos aí em disciplinas anteriores, vamos fazer também aqui. Deixa eu gravar isso aqui para depois jogar para vocês lá no. Beleza, galera. Dando continuidade aqui, nós temos aqui a lógica da tributação do IPI, que é justamente o que a gente estava falando, né? Então, imagine o seguinte, nós temos a nota fiscal aqui de entrada 1, de matéria-prima, né, no valor de 10 mil, com alíquota de 10%, o valor do IPI aqui é de 1.000, 10% sobre 10 mil, total da nota fiscal 11 mil. Temos uma segunda nota, com matéria-prima no valor de 30 mil, uma alíquota diferente, né, de 5% aqui, que pode ser outro tipo de matéria-prima. A gente sabe que o IPI ele vai variar de acordo com a especificidade do produto ou da matéria-prima, e isso aí tem que ser visto dentro da tabela. Nesse caso aqui, o valor do IPI seria de 1.500 e o valor total da nota fiscal, os 30 mil mais 1.500, 31.500, certo? Então, a indústria comprou aqui a matéria-prima, que tem IPI, né, nesse caso, ou equiparado aqui, gerou aqui o quê? Um crédito de 2.500, porque ela pagou 1.000 aqui, 1.500 aqui, um crédito de 2.500. E aí ela vendeu, né, ela vendeu os produtos aqui por 60 mil, com alíquota de 10%. Então, isso aqui gerou o quê? Um IPI na venda de 6 mil, ó, 6 mil. Como ela tinha um crédito pela compra que ela fez, né, de 2.500, ela pagou somente 3.500 de IPI aqui, recolheu, certo? Obviamente que esses 3.500 aqui ela recolhe do Estado, mas ela já está, esse já está no preço do produto, e quem está pagando isso aqui é o consumidor final, tá? Apenas ele entra aqui como substituto tributário, o responsável pela recolhimento, no caso do IPI, é quem vende, né? Não é quem compra, no caso aqui. A gente está falando da última fase final, que é o consumidor, né? A pessoa que vai consumir. Não somos nós quem fazemos esse recolhimento, é quem nos vendeu.
Em relação ao preço do produto, o IPI é um imposto por fora, acabei de falar isso também, né? Ou seja, a alíquota incide sobre o preço do produto e é somada ao valor do produto. Assim, se o produto é vendido por 100 e é tributado a 5%, o vendedor cobrará do comprador 105, sendo que uma parte, né, é referente ao IPI, no caso, 5%. Aí. Ao contrário do ICMS, que vem destacado, porém já está incluso no preço do produto, o IPI vem excluso, né? Já falei isso aqui também. Vamos falar aqui de desconto incondicional, desconto comercial, que é o desconto dado, né? O comerciante, ele pode dar desconto, né? Quando ele vende, certo? Nós chamamos de desconto condicional. E aí, quando esse desconto é dado incondicionalmente pelo fornecedor ao cliente, visto que não depende das condições de pagamento, e sim de outros fatores, tais como grande quantidade adquirida, interesse promocional ou cliente preferencial, tendo em vista que tal desconto é concedido no ato da venda da mercadoria, este aparece na nota fiscal. Então, quando a gente faz negócio, por exemplo, e está comprando uma quantidade grande de determinados produtos, né? Digamos, 2 empresas fazendo negócio. E aí, obviamente, que você vai falar, pô, estou comprando uma quantidade grande aí, me dá um desconto aí nesses produtos, né? E aí a pessoa, o fornecedor vai falar para você, não, tudo bem, você é um cliente usual aqui, está sempre comprando, eu vou te dar aqui 10% de desconto, tá bom para você? Beleza. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai emitir nota fiscal no valor bruto e vai destacar o desconto, né, que foi dado, tá? Nós temos ainda que o Senado Federal, por meio da Resolução 01/2017, suspendeu a execução do parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 4.502, de 64. Tá? O que essa lei dizia, na verdade, né, para a gente? Ela falava que, mesmo que se o comerciante desse o desconto, incidiria IPI. Tá? Então, tipo assim, ó, meu amigo, o problema é seu. Você quer dar desconto? Não tem nada a ver com isso. Eu quero saber do meu imposto. É isso que a lei diz. Em cima do valor bruto, professor, você está falando? Entrava. Tá? Isso só foi modificado posteriormente. Tá? Nós tivemos uma decisão aí, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo, né? Foi 2007, se não estou enganado. E aí, a partir dessa data, que acabaram com isso, certo? Porque era uma grande injustiça, né? Na verdade, onerava ainda mais o contribuinte, né? As bases de cálculo do IPI variam de acordo com as hipóteses de incidência do tributo. No caso dos produtos industrializados importados, a base de cálculo é a mesma do imposto de importação, certo? Então, nós temos ainda que lembrar que quando o produto, nós temos duas incidências do IPI, né? Dois fatos geradores. Um é no desembarque aduaneiro e o outro é na saída, na venda do produto, certo? Então, a base de cálculo na venda é o preço de venda. Obviamente que se tiver um desconto, vai ser o valor menos o desconto. No caso do desembaraço aduaneiro, tá, a base de cálculo inclui tanto o imposto de importação, também como as taxas que são exigidas para esse produto entrar no país, tá? Além de possíveis encargos cambiais, certo? Então, a base para produtos que vêm de fora do país, né, importados, ok? Para a base de cálculo do IPI tem que ser considerado, além das taxas e encargos cambiais, o próprio imposto de importação também é base para incidência do IPI, tá? Ele entra na base de cálculo. Antes da decisão do STF, os valores abatidos a título de desconto incondicional repercutiam no preço final, 1.100. Contribuinte, aí o exemplo aqui, né? 1.100. O contribuinte do IPI não recebia 100, no entanto, estava obrigado, por lei, a recolher o IPI sobre esse valor. Então, está falando sobre aquela slide lá de trás que eu acabei de falar para vocês, certo? Que a base do IPI, antes dessa decisão do STF, ela ia no preço cheio. Ah, se deu desconto, o problema é seu, né? O IPI vai inserir sobre o valor total. Agora não. Agora, depois dessa decisão, beleza, pode dar o desconto, vai só no valor líquido, valor sem o desconto. E aí, ó, como é que ficaria a base de cálculo antes da decisão do STF, né? Ficaria assim, né? O valor do produto 1.000, fretes acessórios 200, desconto incondicional que foi dado aqui de 100,
né, valor da operação sem IPI, 1.100, certo? Que foi dado um desconto aqui, 1.200, com desconto de 100, 1.100. A base de cálculo seria o quê? Os 1.200. Ou seja, não considerou o desconto, né? Isso aqui é antes da decisão do STF, né, que derrubou isso aí. Só para mostrar aqui. E aí, com a resolução 2017, nós tivemos a resolução, que é a resolução do Senado Federal, inclusive, né, com base nessa decisão do STF, que acabou com isso, certo? Aí, nesse caso, na mesma situação aqui, ó, o que aconteceria? O imposto incidiria em cima de 1.100 e não em cima dos 1.200, certo? Então, seria de 110 aqui. Na situação anterior, ele seria de 120, né? Beleza. Então, só para vocês saberem aí. Professor? Oi? No caso dessa ilustração que o senhor está fazendo aí, então está sendo também cobrado o IPI até do frete? O frete entra. Não, o frete continua entrando como base. O frete, Então, as despesas acessórias da venda do produto industrializado, eles também integram a base de cálculo, tá? Isso não mudou, isso continua acontecendo. Tudo bem, então, aqui está repetindo, falando uma coisa, desconto condicional, né, beleza. Repetiu aqui. Aqui um exemplo de nota fiscal, né, como é que ficaria, o valor do IPI, para mostrar que o imposto por fora aqui, né. Nós temos aqui o valor total dos produtos, 1.457,50, e o valor do IPI aqui, ó, por fora aqui, ó, o valor total da nota, é o valor total dos produtos mais IPI, dá o valor total da nota aqui, certo? Basicamente é isso. E a contabilização, né? Como é que seria aqui? Na aquisição de insumos, aquisição de 105 mil de materiais para a produção, sendo recuperáveis 5 mil de IPI. E aí a gente vai colocar aqui, ó, debitar o estoque de matérias-primas, que está dentro do ativo circulante, no valor de 100 mil, certo? Debitar o IPI é recuperar, porque esse IPI já sabemos que não é cumulativo e é recuperável para as empresas, né? Então, entra como IPI é recuperar no ativo circulante, 5 mil, e acredita fornecedores aqui, 105 mil. Esse é o lançamento. 2 débitos aqui, 100 mil no estoque, 5 mil de IPI é recuperar, que estava dentro da transação, e 105 mil que ficou devendo para o fornecedor. Na venda, como é que ficaria isso aqui, né? Vendeu o mesmo produto lá que comprou, vendeu por 160, um IPI de 10%. E aí vai acontecer o quê? Duplicados a receber, vendeu a prazo aqui, né? Ativo circulante, 160 mil. Receita de vendas, passivo circulante também, passivo circulante, isso aqui tá errado. Receita de vendas, tá, conta de resultado, certo? 160 mil. Beleza. Continuando ainda, né, em relação à venda, porque na venda não é só fazer a contabilização da receita, né, que fez a contabilização da receita, como é que vai receber a receita, mas também temos que fazer a contabilização do IPI, no caso da venda. Aí, valor de 10% aqui de IPI, ó, sobre 160 mil, vai gerar 16 mil de IPI, imposto sobre vendas, IPI, conta de resultado, certo? E um IPI a recolher de 16 mil na venda. Mas como foi comprado aqui, e gerou um crédito de 5 mil, o que vai ter que ser feito aqui? Ó? Desses 16 mil, a gente vai ter que abater os 5 mil, certo? Então, lá na conta de IPI a recolher, tem listado 16 mil aqui, credor, certo? Como obrigação. A gente vai fazer um débito de IPI a recolher no valor de 5 mil, e vamos fazer um crédito na conta de IPI a recuperar no valor de 5 mil. Por quê? Porque aqui nós fizemos justamente, ó, um débito, né, um direito a receber aqui de IPI, ó, de 5 mil, e aqui a gente está baixando esse direito aqui, ó, acreditando, ó, IPI recuperar, acreditando, certo? E jogando ele em contrapartida a esse valor a recolher aqui na venda. Era 16, então, virou credor, aqui estou debitando, eu estou diminuindo. Então, o valor a recolher vai ser os 16 mil menos os 5, né, gente? Então, o valor a ser recolhido aqui vai ser somente 11, beleza? E aí, no recolhimento, ó, o que vai acontecer? Ó? O IPI a recolher passa a ser 11 mil, e a forma como pagou aqui o banco, né, acreditou o banco 11 mil aqui, recolheu só a diferença, certo? Por quê? Porque compensou 5 mil aqui nos 16, esse 5 mil que foi
do início aqui do processo, na compra da matéria-prima. Tá, professor, Diga. né, a compra aí da matéria-prima, no caso, eu tinha perguntado ao senhor anteriormente, no caso, aí foi gerada uma estimativa de IPI na compra da matéria? Como é que é? Não, olha só, vai depender do tipo de matéria-prima. Se essa matéria-prima, ela passa por um processo que entra naquelas situações que nós falamos de incidente do IPI, porque o que se entende com matéria-prima? Você vai montar um carro, a matéria-prima para montar um carro não são produtos que foram industrializados, são peças. Sim. Sim, certo? Esse conceito de matéria-prima, ele vai além do que somente a matéria que é extraída in natura. Certo? E dependendo do que foi extraído in natura, ele também tem IPI, nós vimos, né? Por exemplo, mineradoras, porque eles sofrem beneficiamento, certo? Então, nós podemos ter também situação onde a matéria-prima não tenha esse cunho, né? Se for tratado dessa forma, mas na maioria dos casos, vai acontecer, e é muito comum, dessa matéria-prima já vir com certo beneficiamento, nesse caso ela tem incidência do IPI também. Então, tem que ver caso a caso, entendeu? Pode ter o caso de não ter e pode ter o caso de ter. Vai depender se ela está dentro daquelas situações, né, que eu citei aqui para vocês nos slides anteriores, né, que é considerado realmente como IPI. Transformação, beneficiamento, acondicionamento, recondicionamento, tá certo? Se a sua matéria-prima está proveniente de um desses processos, ela tem incidência do IPI. Tranquilo? Ok. Como é que ocorre a suspensão do IPI? Haverá transferência do valor devido para ser cobrado em outro momento, né? Pode acontecer. Nós temos algumas situações aí onde há suspensão de IPI. De acordo com a Receita Federal, sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquirido por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, certo? Então, no caso aí, gente, aquelas empresas que são ou equiparadas, né, que estão exportando, elas têm aí o direito à suspensão desse IPI, ou seja, que é a transferência do valor devido a ser cobrado em outro momento. Tá? Não transfere esse valor de IPI no momento que ela compra. Ou, melhor, desculpe, que ela vende. Qual o prazo para apuração? Em regra geral, é mensal. Tá? Mas é a regra geral. Tem situações que não é mensal, tem algumas exceções. O período de apuração do imposto sobre produtos industrializados, incidente nas compras dos produtos dos estabelecimentos industriais ou equiparados à industrial. Certo? Então, regra geral, para apuração é mês, tá? Apuração mês. O prazo para recolhimento, também, regra geral, até o último dia da quinzena subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores. Certo? Então, você tem um mês para fazer a apuração, né? Trabalhar de 1º de setembro até o dia 30 de setembro, né? E aí, posteriormente, mais 15 dias para fazer o quê? O recolhimento desse imposto. Ok? Então, essa é a regra geral. Existem especificidades na lei que trazem períodos diferentes, tanto para apuração quanto para recolhimento. A gente não vai entrar nesse caso aqui agora, tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre o IPI hoje é isso. Eu trouxe aqui para vocês, galera, um exercício para a gente tratar sobre o assunto aqui, tá? E eu tenho uma novidade aqui hoje também. A gente vai ter que começar a fazer a chamada aqui pelo Unicollege aqui, na própria aula. Por quê? Porque o sistema que a gente está tentando utilizar, todos os professores, está dando problema. Eu não estou recebendo um relatório com a entrada e saída de cada um de vocês na sala. O que isso incorre? Incorre de eu não saber, a não ser que eu pego o vídeo e assista de novo, todos eles, eu fico sem saber quem é que estava presente, quem não estava presente, quem ficou a aula inteira, quem só assistiu metade, quem só assistiu um terço da aula. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a chamada oral, tá? Vou fazer agora, nós temos aí 10 minutinhos antes de ir para o intervalo, eu vou fazer a chamada, mas antes de fazer a chamada,
Tem um exercíciozinho que eu passei, inclusive já está no Moodle. Passei no grupo também, né? Para vocês o exercício, passei? Deixa eu pegar aqui, peraí. Passou, professor, tá no grupo e no Moodle. Passei, né? Não, beleza. Deixa eu ver onde é que eu botei ele aqui. Esse exercício aí, que eu passei para vocês, vocês vão fazer agora, depois do intervalo. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, e a gente vai voltar aí, depois do intervalo, eu vou dar um prazo aí de 15 minutos, 20 minutos, né? Vai voltar 21h10, tá? 21h30 a gente vai voltar para corrigir aqui, tá bom? 20 minutos dá tempo? Dá, né? 21h20, 21h30, 21h40 no máximo. Para a gente começar a fazer a correção dele. Eu vou aqui fazer a chamadinha rapidamente. Nós temos alunos de todas as unidades aqui. Taguatinga, tem alguém aí? Eu, Taguatinga. Asa Norte, tem alguém? Eu. Asa Norte? Tá. Então, vou fazer primeiro aqui do Gama, depois para Taguatinga, depois para Asa Norte. Hoje é dia 4. Então, atenção para a chamada. Andréia, tá aí? Olha o chat que é melhor, professor. Oi? Olha o chat que é melhor. Tem gente que não tá com, tá sem microfone. Não, Tem então, gente. se alguém não tiver com o microfone aí, coloca no chat aí. Eu não tenho como olhar o chat aí, mas vocês me avisam aí. André, você tá aí? Se você puder falar, se você não puder, coloca no chat aí que você está presente. Alguém me avisa que ela está presente, beleza? Antônio, me ajuda aí, Antônio, nesse sentido, Antônio Benícia. Antônio tá aí, né? André não tá aí não, né? Não falou nada, não falou no chat, então, por enquanto, é falta. Benícia tá aí também, ok. O Edson Vick tá aí. Elielson tá aí? Sempre. Ele é professor. João Vitor tá aí? João Vitor não, né? Josiane? Também não? Pisciane? Sim, Ela professor. tá Aqui. E o Sam? também, professor. Ele falou que tá com problema no áudio. Tá, não, beleza, como falei. Aí vocês me orientam aí, se alguém estiver falando aí no chat aí, ó, eu tô aqui, aí você só me avisa, o professor fulano tá aqui, beleza? Então tá feita a chamada do Gama, vou passar aqui agora. Pessoal do Gama aí, ó, já pode sair pro intervalo, já pode ficar tranquilo, tá? Eu vou voltar aí, como eu falei, lá para as 21h30, e eu quero que você já venha com o exercício pronto, viu, pessoal? Exercício pronto. Vou passar aqui para Taguatinga, depois para Asa Norte. E fecha o microfone aí, a câmera de vocês, tá? Quem eu já chamei, só quem eu já chamei. Quem eu não chamei, continue aí. Microfone, Carol. Bom, galera da Michelangelo Taguatinga, vamos lá. Caroline. Eu, professor. Dijan. Dijan não? Dijan Tava aí, tá né? Tá. Mas ele tá escrevendo no chat. Tá aí? Dijan Ele tá escreveu no aqui. chat. Tá. Edilson. Edilson Correia. Erivelto. Ah, não. Erivelto, né? Tá? Tá não. Tá não. Henrique.
Henrique tá aí? Presente, professor. Ok. E o Darli? Presente, professor, estou aqui. João Vitor? João Vitor, não? Jonas? Juliana? Karina? Tô aqui. Ok, Karina. Larissa? É, a Juliana falou, Juliana aí, ó. Juliana Rocha. Quem? Juliana Rocha, ela tá aqui na aula. Tá aí? Ah, sim. Ayane? Ayane? Raquel? Presente, professor. E o Ricardo? Ricardo, não? Ok. Galera, então que eu já chamei, pode ir para o intervalo aí, fecha a câmera e o microfone. Vou passar aqui para a Asa Norte. A gente fechar aqui a chamada de hoje. Tem alguém da Asa Norte aí? Tem não, né? Porque não aparece para mim a disciplina, então é porque não tem ninguém. Então, fechado.